São observações bem interessantes, né? Duas, duas irmãs perguntaram: poxa, mas Jesus nasceu antes de Jesus? Né? Gente, né? Essas coisas acontecem, né? Nasceu antes da hora? Prematuro? Não, né? Não é isso, né? Houve um erro de datação, né? De cálculo, né? Na data do nascimento do Senhor Jesus, né? Um cálculo mal feito. Aí no livro, eu não vou me estender aqui, mas no livro do Newton, aí já é um bom motivo para comprar, né, o livro. Na página 41, vai falar a respeito desse erro que houve aqui. Um erro cometido por. Eu vou falar quem cometeu o erro, pelo menos, né? Dionísio Exíguo. Ele, a pedido do imperador Justiniano, fez em 526 os cálculos para a substituição do calendário romano por outro que teria início no nascimento de Cristo, só que aí nesse processo aí ele cometeu um erro de cálculo, né? E aí, por isso essa diferença, que a gente considera que Jesus nasceu antes do nascimento dele, né? Mas tá tudo certo, né? Foi um erro humano. Então, continuando aqui, pensando nas epístolas paulinas, né? E aí, pensando nessas que ele escreve para as igrejas, nós temos já de início Romanos, né? Essa maravilha que é a epístola de Paulo aos Romanos. Como eu já falei em outra oportunidade ali, o apóstolo Paulo despeja o seu evangelho, aquilo que ele chama de seu evangelho, né? Ele despeja toda a sua doutrina ali, justificando o seu ministério, o seu desejo de ir a Roma. Olha, essa é a mensagem que a Espanha, né? Essa é a mensagem que eu quero levar até a Espanha. Sejam cooperadores, né? Falando para a igreja em Roma, para que isso aconteça, para que eu vá até lá. É isso. Então, Paulo de Tarso, aquele que se converte de maneira, que é convertido de maneira surpreendente a caminho de Damasco, né? Tendo em mãos uma carta, autorização para perseguir a igreja do Senhor, e o Senhor aparece a ele, né? Naquela frase conhecida por todos, né? Paulo, por que me persegues, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus, e aí ele ali se dá a conversão desse homem muito usado por Deus a partir desse momento para o avanço do seu evangelho. Ele cai do cavalo, né? Que nunca existiu, né? Todos falam, né, que ele cai do cavalo, mas no texto não fala nada de cavalo, né? Provavelmente ele está viajando num cavalo, né? Mas não se sabe, né? Eu poderia até perguntar qual que era a cor do cavalo branco de Paulo, né? Não se sabe, né? Diz que ele cai em terra, né? Então, como era comum dizer, acho que pessoas viajarem em cima de um cavalo, né? Todo mundo fala. É engraçado, essas coisas entram, né, para a cultura, entra no discurso oficial de todos, né? E ficou, né? Paulo caiu do cavalo. Quem caiu do cavalo é quem fala que Paulo caiu do cavalo. É interessante. Não sei por que eu falei isso também, mas falei, né? Romanos, Romanos em si então a gente vê Paulo despejando o seu conteúdo bíblico ali, falando a respeito do Evangelho, o que ele entende do Evangelho, o poder de Deus para a salvação, tudo que crê, né? Fala sobre justificação pela fé, ele fala que não se vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, né? Paulo então ele escreve aos Romanos aqui a sua carta mais longa, e ela está repleta de uma emocionante mensagem a respeito do Senhor Jesus, rica em detalhes, falando desse grande amor que alcança tanto judeus quanto gentios, fazendo de todos um só povo, né? E não há ninguém que possa se justificar diante de Deus, seja ele que nacionalidade for. Todos estão debaixo da lei de Deus, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, né? Precisam ser salvos mediante a fé. Paulo começa com instruções sobre a criação e a ordem natural das coisas e passa a demonstrar então que é exigido da toda a humanidade uma obediência que ela é incapaz de cumprir, e por conta dessa desobediência do homem, toda a ordem, né, da criação ela vive de forma sem harmonia, né, e toda a criação ela aguarda pela redenção dos filhos de Deus.
Paulo, ele, de forma muito metódica, muito organizada, ele conta a história de toda a Bíblia, contando a respeito da justiça e da graça de Deus através da história até os dias que ele está vivendo ali e que ele está, por isso, instruindo a igreja, né? Os leitores de Romanos veem tanto uma visão ampla a respeito da salvação, como algo da visão específica a respeito da salvação. Perguntas podem surgir ao ler Romanos. Como que a lei se relaciona com a graça ou com a fé? Né? Uma pergunta que pode ser respondida nessa carta. Como nós, como cristãos, nos relacionamos com aqueles que não são cristãos ou que vieram antes de nós? Como é que aqueles que vieram antes de Cristo foram salvos? Né? Temas que o apóstolo vai trabalhar nessa carta. Como o ministério do Evangelho aos gentios afeta a posição dos judeus diante de Deus agora, né? Essa diferenciação. O que unifica então os judeus e os gentios na prática cristã e o que os divide, o que é motivo de divisão entre cristãos e judeus? E o tema então principal ao longo de toda essa carta é a poderosa mensagem da cruz, onde a ira de Deus contra o pecado e também a misericórdia de Deus sobre os pecadores, encontrada em Cristo, nos dá unidade como um povo e cumpre o propósito do Evangelho em nós, né? Essa mensagem que Paulo queria levar a Roma, a Espanha, passa por Roma, escreve a Roma pedindo à igreja de Roma que o ajude nisso. É a obra-prima, né? Ali a carta de Paulo aos Romanos é algo muito precioso, né? A nível de teologia, muitos homens e mulheres ao longo da história se debruçaram nela e foram muito abençoados, né? Meditando ali em todo esse conteúdo. A carta é muito especial. Todas são especiais, mas Romanos, acho que talvez pela extensão e a maneira que Paulo trabalha os temas ali, é muito, muito especial, muito bonita mesmo. Outras cartas também de Paulo, agora as epístolas de Paulo aos Coríntios, essas aqui escritas por volta de 55 depois de Cristo, provavelmente de Éfeso, né? Paulo, estando em Éfeso, escrevendo para lá, e 2 Coríntios a partir da Macedônia. Deixa eu voltar. Vou voltar para cá. Romanos também talvez possivelmente ele estava em Corinto também. E agora em Corinto, de Éfeso ele escreve a 1 Coríntios e da Macedônia 2 Coríntios. A ênfase então é aquela que está ali, né? Paulo ensina a uma igreja perturbada como viver viver vidas santas em uma cultura muito secular, Messias crucificado. A mensagem então revela sabedoria e poder de Deus, ministério cristão de serviço que revela a Cristo, né? Tudo isso a gente encontra nessas duas epístolas. Aos Coríntios, então Paulo está falando, né? E é a igreja muito conhecida com muitos problemas, né? Uma igreja bem fragmentada, muito partidarismo ali, uns dizendo eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Bem fragmentada, e Paulo ele vem e trabalha lida com esse problema, um orgulho manifestado no meio da igreja, muita disposição de servir, mas com muito partidarismo, uma visão distorcida do Evangelho e levando a atitudes pecaminosas, né? Falta de conhecimento, mau uso dos dons espirituais, tudo isso sendo trabalhado, relatado por Paulo ali e ajudando a igreja, né? Paulo argumenta que o amor de Cristo na cruz, revelado na cruz, definido na cruz, ele deve substituir então o orgulho que dominou aquela igreja, né? E então ele cita o dom mais precioso, né? O amor, e isso deve nortear a vida da igreja, né? O coração então da carta está na realidade que é da cruz e da ressurreição de Cristo como o alvo, né? O ponto máximo desse amor de Deus pela igreja. Paulo então admoesta a igreja a se voltar para o padrão do Evangelho, né? Para que o orgulho seja substituído ou destruído pelo amor, trazendo unidade para a igreja, né? Vocês veem que temas totalmente aplicáveis a nós, né? E nos abre os olhos para os problemas e para os perigos que corremos ainda hoje como
igreja cristãs, porque somos os mesmos pecadores, né? Tão pecadores quanto a igreja lá em Corinto, naquela época, né? 2 Coríntios, então, tema central dela, a relação entre o sofrimento e o poder do Espírito na vida apostólica, além de questionar os motivos de Paulo ao organizar uma coleta para os crentes na Judéia, também esse é um tema, né? Ele fala a respeito dessa coleta para os crentes na Judéia, por conta daquele período de fome que aconteceu, né? Vocês têm até ali no gráfico, e ele fala do que está acontecendo ali. Aí se levantam ali oponentes ao ministério de Paulo também, e Paulo sofre, né? Por conta disso, né? Mas ele é um espírito cheio, ele é um discípulo cheio do Espírito Santo, e orienta a igreja também nesse sentido. Paulo argumenta que a fraqueza dele como apóstolo é o próprio meio pelo qual os crentes são consolados, né? Ele se vê como alguém que sofre, e a igreja de Cristo tem que olhar não só para ele, mas também para Cristo como o servo sofredor, e se alegrar por estar sofrendo também as mesmas coisas, né? Uma carta muito cheia de recomendações para lidar com essa questão também daqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem, né, sofrimento do apóstolo. Então é, portanto, o meio que Deus usa para revelar a sua glória ali em 2 Coríntios. Gálatas é outra carta também em que Paulo escreve. Provavelmente ele já estava na Antioquia da Síria quando escreve essa carta. Outra carta poderosíssima, né? A maneira que ele escreve a essa carta, a maneira que ele se dirige a essa igreja, passando por uma situação de uma tendência a voltar para as práticas dos judeus. Ele chega a chamar eles de insensatos, né? Muitas vezes ele se volta para a igreja de maneira dura e pesada, né? Como pode alguém fazer isso, né? Sair daquilo que é tão especial e voltar para as práticas antigas, práticas passadas, porque não faz mais sentido. E aí ele vai discorrer e vai mostrar o porquê que não faz mais sentido a observância de algumas coisas que os judeus estão exigindo da igreja, né? A gente tem então aqui uma carta que pode nos trazer profunda alegria e paz também, porque no final das contas é uma mensagem de Paulo apaixonada, né? Ele demonstra muito cuidado, muito zelo pelas coisas do Senhor e muita preocupação com a igreja, né? E isso deve nos atingir também, né? Deus ele usa o apóstolo Paulo para chamar a atenção da igreja, porque ele não quer que a igreja se perca voltando ao judaísmo, né? Existiam muitos judaizantes ali querendo fazer esse processo de volta, e a gente pode encontrar paz e alegria porque a gente percebe o cuidado de Deus com os seus, né? Mesmo já começando a trilhar caminhos perigosos, o Senhor vem e usa o apóstolo para chamar a sensatez, né? Voltem para onde vocês nunca deveriam ter saído, né? Um cuidado de Deus com a sua igreja. Então Gálatas também mostra confiança em Jesus, guiada pelo Espírito, que permite o crente descobrir a felicidade servindo uns aos outros em amor. O coração então de Gálatas a gente pode resumir nas palavras de Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Poderosa essa mensagem, né? É reconfortante, cheia de esperança e de vida. E é dessa forma, unidos a Cristo pela fé, o crente, então ele tem que se ver como crucificado por eles, com ele, com o Senhor Jesus. E agora os cristãos, eles vivem pela fé em Cristo, fortalecido pela sua vida e ressurreição, cheio de esperança, agora com esse novo status de filho de Deus. Somos filhos de Deus, somos cuidados pelo Pai, somos herdeiros da promessa, somos membros da sua nova aliança, e aguardamos a criação perfeita, restaurada, né? E nós agora glorificados, desfrutando de tudo isso, né? Paulo aos Gálatas traz essa esperança também. Então, para que voltar às práticas do judaísmo, né? Nós temos uma mensagem muito mais significativa, que nos traz muito mais esperança, né? Maravilhoso. Efésios, eu sou apaixonado também por essa carta, uma carta escrita por Paulo
Provavelmente aqui ele já estava em Roma, né? É uma daquelas cartas que a gente vai ver, cartas de prisão, né? Ele já estava preso em Roma e escreve aos Efésios, a igreja em Éfeso, para fortalecer a igreja e a estimular a igreja a viver, como diz ele, de modo digno da vocação a que foram chamados, né? E para que a gente possa viver de modo digno da vocação a que fomos chamados, nós precisamos entender qual que é esse chamado e como se dá esse chamado e qual o poder que atua em nós para que esse chamado se realize em nós e quem está por trás de tudo isso e o que nos aguarda no futuro, né? E diante de toda essa mensagem que ele apresenta no capítulo 1 e depois ele justifica seu ministério dizendo que as verdades ocultas outrora agora estão sendo reveladas tanto para judeus e para gentios. Com base em tudo isso, a igreja deve viver em unidade, em amor, porque temos somente um Deus, né, e que nos chama a viver dessa forma, cheios do Espírito. E se encher do Espírito vai resultar numa vida transformada que reflete na relação familiar, na relação profissional, né, na relação de pais e filhos, esposas e maridos e mulheres, né, e tudo isso no poder de Deus, né? No mais ser fortalecido na força do seu poder de Deus atuando na igreja, porque é com poder, diante do poder, fazendo uso do poder que Deus nos dá, e aí ele vai falar algo fantástico e inigualável, né? Ele vai dizer no capítulo 1 que o poder que atua em nós é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Por isso nós devemos andar na força desse poder. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ele ainda diz, né? É uma luta espiritual, por isso devemos nos revestir com as armaduras de Deus. Que tem tudo a ver com aquilo que é revelado na palavra. A palavra em si é a nossa grande armadura, né? E aí vivemos de modo digno da vocação que fomos chamados, Paulo capítulo 4. Fantástica, né? Fantástica a epístola, totalmente aplicável, né? Para nós hoje ainda. Efésios mostra à igreja como caminhar nesse mundo batendo no peito e dizer, eu sou cristão, né? Eu sei da verdade suprema e fui alcançado por ela e tenho minha vida transformada e a vontade de Deus que eu ande assim, testemunhe assim com a minha vida. Efésios tem essa carga também, né? Muito teológica e prática também. Filipenses, provavelmente escrito de Roma também, ele preso, Paulo preso, por volta de 61. Paulo escreve à igreja em Filipos, uma carta muito agradável de ler, né? Muita alegria ali sendo transbordada, né? Agradecimento pelo apoio e orações, né? Olha só, Paulo escrevendo da prisão, né? E olha só o que ele escreve para eles, né? Ele dá, né, informações a respeito de Epafrodito e Timóteo e dele mesmo para os filipenses. E Paulo também escreve também com o intuito de encorajar a fé e o crescimento da igreja, né? Uma carta bem prática, mas também com conteúdo teológico significativo, né? Com alguns ensinamentos importantes a respeito de Cristo, da sua encarnação, né? Para quem não lembra, né, de Efésios 2:8, fala a respeito disso, bem oportuna também a mensagem contida ali. Jesus então como um modelo, apresentado como um modelo não de egoísmo, mas de altruísmo, né? De serviço ao outro, estimula então os cristãos em Filipos a viver dessa forma, unidos por Cristo, vivendo, buscando o bem-estar da comunidade cristã. Tudo isso muito relevante também para nós, viver como igreja, viver de modo que agrada a Deus, transbordando de amor entre nós, tendo como exemplo supremo a pessoa do Senhor Jesus, que se fez carne, né? E viver entre nós em plena obediência ao Senhor Deus, cumprindo a vontade de Deus, e indo até a morte de cruz, né? Como diz o texto. Colossenses também é outra carta de Paulo, outra carta de prisão também, bem semelhante a Efésios, o seu conteúdo, 4 capítulos, né, que é fácil a gente parar, é tão agradável que a leitura, parar e ler de uma vez só, né? Mas essa carta em si, ela nos oferece assim, uma visão das perfeições de Cristo, né? Mesmo tendo tão pouca coisa escrita, né? Só 4 capítulos, né? Então, mas Colossenses ele nos apresenta uma mensagem que
apesar dos limites da situação em que ela foi escrita originalmente, ela é bem relevante e significativa, falando também de coisas bem práticas da vida cristã. Já Tessalonicenses, temos 2 cartas aos Tessalonicenses, Paulo escreve 2 vezes a eles, né? A primeira e segunda Tessalonicenses, bem próximas umas das outras, foram escritas, né? A partir de Corinto também. A ênfase aqui dessas cartas está no ensino de como se preparar para a segunda vinda de Cristo. Fala também sofrimento como parte da vida, não podemos passar por isso. O que mais tem na nossa vida aqui terrena agora é cansaço, enfado, né? Mas como viver diante dessa realidade, né? Viver do próprio trabalho, ele fala a respeito disso também, né? E que a igreja tem que ter em mente que virá juízo. E aqueles que perseguem a igreja de Cristo não passarão impunes nessa vida. Virá com certeza o dia do juízo e todos serão julgados. Algumas questões em particular em 2 Tessalonicenses, né? Além de falar da experiência da perseguição, também trata do rumor que existia quanto ao dia do Senhor, o seu retorno. Ele trata isso e fala, como eu já falei, que as pessoas trabalhem para ter o que sustentar. Paulo condena ali e adverte aqueles que andam ociosos, né, no meio da igreja, dependendo dos outros para viverem. O tema, outra coisa interessante nessas duas epístolas aqui de Paulo aos Tessalonicenses, o título Senhor Jesus aparece 12 vezes em 2 Tessalonicenses. Só 3 capítulos, mas aparece 12 vezes o título Senhor Jesus. Jesus chamado de Senhor. E aparece 11 vezes em 1 Tessalonicenses, que tem 5 capítulos. Né? Então o tema Senhor, a ênfase no senhorio de Jesus, bem presente nessas 2 cartas aqui. Então aqui a gente avança um pouquinho mais, então, e aí a gente entra nas pastorais. Pastorais são cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Né? Aí temos 2 cartas de Paulo a Timóteo, 1 e 2 Timóteo, e uma carta a Tito. O que trata cada uma delas? São cartas bem pessoais e práticas, né, que Paulo escreve a esses homens. Paulo escreve vendo eles como filhos espirituais, discípulos dele, né, e agora instruindo eles e encorajando eles agora a lidarem como líderes de suas igrejas, né? E aí ele trata bastante assuntos a respeito nesse sentido aqui. São chamadas de cartas pastorais porque focam nesse caráter pastoral de Paulo com esses 2 discípulos deles, né? Chamando a atenção deles às responsabilidades daquele que é chamado para ensinar na igreja, né? E liderar a igreja de Deus, que não é tarefa fácil, mas que exige bastante responsabilidade, né? Alguns pontos interessantes aqui nessas 2 cartas a Timóteo. Ele vai falar na diferença entre ensino verdadeiro e ensino falso, vai falar também a respeito do poder do Evangelho para transformar e para salvar pecadores, a bondade de Deus na criação, perigos contra o orgulho, né? Perigos do orgulho e do amor ao dinheiro. Ele faz advertência também em 1 Timóteo. E fala também, aí em 2 Timóteo tem aquele trecho lá que ele fala da eficácia e das escrituras, né, do quanto elas são preciosas, né, qualifica as escrituras em 2 Timóteo 3. Fala também da grande importância das obras na vida cristã, lá para Tito ele fala a respeito disso. Acima de tudo, Paulo ele enfatiza que o Evangelho de Cristo salva e transforma pecadores, e este é o bom Evangelho, né, pregado, e que deve ser protegido e deve ser observado e pregado de forma autêntica, né, e passado aos discípulos, né, para que, de forma bem intencional. Tito ele ainda enfatiza que o Evangelho e as boas obras são inseparáveis, né, não tem como separar as 2 coisas, e instrui a nomear anciãos qualificados, né, tanto a Timóteo como a Tito. Ele vai tecer uma relação, vai fazer uma relação de qualificações, né, para o obreiro, para
que sejam observadas na escolha de liderança, os presbíteros, né, ou pastores das igrejas locais, e também aqueles que querem servir como diáconos, né? Nessas duas cartas aqui, tanto de Timóteo quanto a Tito, a gente encontra essa listagem, né? Ele também repreende falsos mestres e fala a respeito da doutrina, da boa doutrina e das boas obras. Então essas aqui são as cartas chamadas cartas pastorais, né? Por que é importante? Por que eu acho que é importante dar esse sobrevoo? Justamente para a gente perceber, né, e principalmente para estimular, né, a todos se dediquem ao estudo da palavra. Quanto conteúdo maravilhoso, né? Quantos pontos importantes da nossa vida são tocados por esse, no caso aqui por Paulo, né? E ele trabalhou já esses temas na vida da igreja lá, a igreja primitiva. E a gente olha para a nossa realidade hoje, puxa, tudo a ver com a gente, tudo a ver com todos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações, né? Os mesmos desafios, né? Como que a gente consegue lidar com os desafios como igreja e como indivíduos? Recorrendo às Escrituras. É dali que a gente vai tirar a sabedoria que precisamos, a sabedoria vinda do alto, né? Porque Deus instruiu esses homens, os capacitou, inspirou esses homens a instruir a igreja dele para viver nos desafios que cada uma delas vivia e era desafiada a cada obstáculo superar, né? E viver para a glória do Senhor. Tito, então, ele foi escrito talvez da Macedônia também, por volta do ano 64. Todas essas datas também estão nesse gráfico, nessa linha do tempo que vocês têm em mãos também, né? Aí a gente pode avançar um pouquinho mais, porque ainda tem, das cartas de Paulo, ainda tem uma que a gente chama de pessoal, que é uma carta que ele escreve a Filemon. Essa carta a Filemon, então, ela fecha o círculo das cartas de Paulo. E aí, como eu já mencionei algumas vezes aqui, em todas essas cartas de Paulo, tem as cartas que a gente chama as cartas da prisão, que são as cartas que Paulo escreveu já aprisionado em Roma. E são essas aqui, 3 eclesiásticas, né? Cartas de Paulo à igreja em Éfeso, aos Filipenses e também aos Colossenses. E depois a carta de Paulo a Filemon, que é essa última aí também, ele escreve nesse mesmo contexto de prisão, né? E aí a gente avança mais um pouquinho naquela nossa estrutura aqui. E aqui estão as cartas da prisão, né, incluindo Filemão, além de Efésios, Filipenses e Colossenses. Por que é importante? Porque às vezes a gente ouve, né, num estudo, numa pregação, ou lê em alguma coisa, uma das cartas da prisão, não sei, e aí pode ficar voando, o que é a carta da prisão? Né? Se refere a isso. Né? E aí então a gente tem a carta de Paulo a Filemão, a carta pessoal de Paulo a Filemão, também escrita por volta do ano 60, a partir de Roma, né, ele estando preso. Muitas vezes ela é uma carta bem negligenciada porque é um capítulo só, né, e as pessoas não tomam tempo para, parece que não tem nada importante ali. Mas não, né, ela tem um grande impacto ali, né, e esse impacto é inversamente proporcional ao seu tamanho, talvez. E além de trazer e mostrar uma habilidade grande de Paulo e falar tanta coisa em pouco tempo, mostra também o seu coração, né, e expondo a preocupação com aquela situação ali que envolve a reconciliação de Filemão com seu escravo fugitivo, né, o Onésimo. Essa carta, um detalhe bem interessante, essa carta foi uma das cartas mais usadas na época da abolição da escravatura nos Estados Unidos, né? E foi usado muito esse acontecimento aqui, essa carta de Paulo, como sustentação daquilo que os abolicionistas queriam fazer, né? A carta poderosa fala do amor de Deus, do perdão, né? Da reconciliação entre essas pessoas. Isso acontecendo no meio da igreja, né? E aí temos as cartas gerais, que aí fechamos as epístolas de Paulo, né? Aí temos fechamos as de Paulo, agora temos as gerais que não foi Paulo que escreveu, né? Temos a Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas, né? Nessa ordem aqui, e aí acrescentamos aqui no nosso esquema. Essas são as cartas gerais, então. Temos Hebreus, mas não temos o autor, né? Não sabemos, né? Muitos defendem a autoria de um, a autoria de outro. O fato é que a gente não tem base nenhuma para fechar o assunto.
né? E o que tem são suposições. Outro fato também é que, por conta de não ter no corpo da carta quem escreveu, é possível que a igreja estava bem ciente de quem tinha escrito para elas, né? Ao ponto de o autor nem botar o nome, né? Vocês sabem quem está escrevendo, né? Era alguém que tinha muita influência na igreja, e principalmente junto com os hebreus, né? Com os judeus, né? Os nascidos da descendência de Abraão, ou de Éber, né? De hebreus, por conta de Éber. Provavelmente ela foi escrita um pouco antes da destruição do templo, porque ainda fala do templo, né? A carta ainda fala a respeito do sacrifício, de por que não é mais necessário os sacrifícios e tudo isso. E o autor então ele nos ajuda a entender como a antiga aliança se relaciona com a nova, e fala do pronunciamento final de Deus por meio do Filho, fala que abandonar a Cristo é abandonar a Deus, fala que Cristo é superior a tudo que veio antes, porque na verdade tudo apontava para Ele. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício, nele se cumpriu todo o Antigo Testamento, ele está acima de anjos, acima de Moisés, acima de Arão, acima de todo o sacerdócio, né? Jesus é o Senhor. Então devemos viver com base nisso, a nossa fé deve estar alicerçada nisso, a nossa fé, a mesma fé que estimulou todos aqueles que viveram por fé e suportaram tantas coisas. Aí vem a galeria dos heróis da fé, né, de Hebreus 11. Isso deve atingir a nós também, a viver por fé naquilo que é revelado nas Escrituras, né? É lindíssima também, né? Outra carta que fala dessa nossa relação com o Senhor através da nova aliança. O autor é um mestre em debate retórico e de persuasão. Isso coloca muitos comentaristas a entender que é Paulo, né? Por conta da capacidade retórica dele, né? Usando muitas metáforas, alusões ao Antigo Testamento, analogias ao Antigo Testamento, muita tipologia, né? Tudo isso a gente encontra nessa carta aos Hebreus. A carta em si ela é formatada em cima de algumas exortações que ele faz aos Hebreus, à igreja, falando a respeito dessa supremacia de Cristo. O motivo central então de Hebreus o tema central é Cristo, o Senhor Jesus, está acima de tudo. Ele é melhor que todas essas coisas. Não vale a pena voltar à condição anterior, mesmo que era preciso que, de certa altura ele fala, mesmo que era necessário que você estivesse ouvindo coisas com mais solidez, mas eu preciso voltar um pouquinho aqui e deixar vocês a par da superioridade de Cristo sobre todas as coisas, né? Outra epístola também, que apesar de ser só 13 capítulos, é muito rica, né, em significado, em conteúdo. Aquele que quer entender essa relação entre Antiga Aliança e Nova Aliança, né, Antigo Testamento e Novo Testamento, tem que passar necessariamente por Hebreus, né, para que tenha consciência dessa diferença, né. Agora estamos numa aliança superior, aliança eterna, alianças com conteúdo superior à Antiga Aliança, ao Antigo Testamento, aquilo que era exigido no Antigo Testamento. A epístola de Tiago, alguém sabe quem foi que escreveu? Tiago, né? O próprio Tiago, né? Ele escreve, aí todas essas aqui são cartas, ou epístolas para igrejas, né? E Tiago escreve também. Quem que é esse Tiago aqui, né? Existem pelo menos 3 Tiagos que a gente pode apontar no Novo Testamento, né? Um Tiago é aquele chamado o Tiago Maior, que é o filho de Zebedeu, irmão de João, que a gente encontra lá em Atos 13, né? Atos 3:17, e depois também Marcos 3:17, e depois em Atos 12, 1 e 2, é dito que ele foi decapitado por ordem de Herodes, né? Esse é o Tiago que é chamado Tiago Maior, e tem o Tiago, outro chamado Tiago Menor, que é o filho de Alfeu. Esse não aparece tanto nas Escrituras, além da relação dele lá entre os discípulos do Senhor Jesus, ele é um dos 12. Depois aparece também um relato dele dizendo que ele estava junto com algumas mulheres no momento da crucificação, e nada mais se fala desse outro Tiago. E existe o outro Tiago, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, que aí é esse que escreve essa carta aqui, esse é o Tiago, né? É relatado ali em Marcos 6:3, e Mateus 13:55 fala a respeito de Tiago.
Outra epístola aqui com 5 capítulos só, mas também com conteúdo bem impactante, né? E ao longo da história da igreja, é uma carta também que, além de ser fonte de algumas expressões que a gente usa corriqueiramente na igreja, né? Tipo, a fé produz perseverança, Deus não pode ser tentado, né? Quem nunca falou uma frase dessa, né? Todo dom perfeito vem de cima, seja rápido para ouvir, lento para falar, lento para irar-se, sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes, né? Quem nunca advertiu um irmão, né? Dessa forma, né? Até mesmo os demônios acreditam e tremem. Quem não usou esses termos, né? A fé sem obras é morta. Tudo extraído de Tiago, olha só. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Por outro lado, também Tiago ele nos deixa, se fazer uma leitura meio descuidada, nos deixa com alguns questionamentos, né? Tipo, Tiago pensa realmente isso das pessoas ricas? Porque ele faz uma certa distinção ali, né? E parece que ele está, né? Tem tudo contra os ricos, né? Outra pergunta também que é clássica, né? Por que ungir os doentes com óleo? Né? Quem nunca perguntou isso, né? Tiago também fala que se você tiver fé suficiente, Deus te curará sempre. Será que é isso, né? Então que se eu tiver fé, eu vou ser curado de qualquer doença, né? Basta orar ali e a coisa acontece. Como é que isso na cabeça de Tiago, né? E outras perguntas tipo, por que Tiago não fala muito a respeito da cruz? Ou não fala a respeito da cruz? Né? Ele entende o Evangelho da mesma forma que o resto dos escritores bíblicos? Será? Será que Tiago está discordando de Paulo quando fala da relação entre fé e obras? Porque Paulo fala uma coisa, parece que fala uma coisa e Tiago parece que fala outra, né? E uma leitura descuidada de Tiago vai levar a algumas perguntas desse tipo assim, e se a gente não tiver cuidado em interpretar o que Tiago está falando, a gente vai cair em desespero. Não é à toa que ela foi uma das últimas cartas a entrar para o cânon, né? Tanta dificuldade que os irmãos do passado tinham para ver Tiago como um escrito inspirado, né? Mas a gente, é claro, com cuidado, se a gente for avaliar cada situação, a gente encontra muita coerência no que Tiago está falando, pensando no propósito que ele está escrevendo essas coisas, né? O conteúdo principal da mensagem, então, dessa epístola é que a fé do cristão no Evangelho deve se desenvolver e isso deve promover uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Né? Tiago, ele diz no capítulo 1, verso 2, que os crentes em Jesus não devem apenas ouvir a palavra e crer nela, mas também devem fazer aquilo que ela diz para fazer. O Evangelho de Jesus resulta numa nova vida de obediência em si. Tiago, ele é chamado por alguns do livro de sabedoria do Novo Testamento. Assim como a gente tem os livros de sabedoria no Antigo, Tiago é visto como o livro de sabedoria no Novo Testamento. E Tiago ele vai usar muito dos ensinamentos do Senhor Jesus, principalmente o Sermão do Monte. Né? Existe muita relação entre Tiago, a epístola de Tiago, e o conteúdo do sermão que a gente encontra no Sermão do Monte. E ali está falando da sabedoria para viver no reino de Deus, ou viver como um cidadão do reino. Né? E isso a gente encontra ali em Tiago. Muito prático, gente, muito prático, tudo a ver com os desafios da nossa vida. Clássico, né? O início ali, quando ele dá o tom da carta já, né? Olha, se vocês estão passando por dificuldades aí, por provações, alegrem-se com isso, porque isso vai promover a fé de vocês, vai tornar vocês perseverantes. É claro que isso exige de vocês sabedoria, mas olha a boa notícia. Se falta sabedoria para alguém, peça a Deus que Ele dá livremente, para que vocês possam viver crescendo em fé em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida. E aí ele entra nas partes práticas, né? E como isso é aplicável à igreja nas várias situações de relacionamento entre pessoas, em dificuldade, de perseguição, enfim, em tudo, né? Por isso que é um livro de sabedoria no Antigo Testamento. Como viver uma vida sábia como igreja de Cristo. Tiago, então. Epístolas de Pedro.
essas também muito práticas, né? Pedro bem objetivo, bem direto, 1 Pedro 5 capítulos só, e bem direto, vai direto ao ponto, falando das dificuldades que a igreja vem passando ali naquela situação de perseguição, sendo perseguidos. Certa altura Pedro fala que, olha, se vocês estão sofrendo, que sofram pelos motivos certos, por fazer a vontade de Deus, né? por ser verdadeiros cristãos no meio dessa geração de incrédulos, e que aqueles que levantam um falso testemunho contra vocês, que fiquem envergonhados ao ver o bom procedimento de vocês. Né? É dessa forma que o cristão é chamado a viver no mundo de oposição, de dificuldade, que a gente está exposto. Né? O sofrimento por causa da justiça não deve surpreender o cristão. Cristo sofreu a mesma coisa, né? E ele mesmo tinha falado, né, para os discípulos, e provavelmente Pedro estava junto, certamente estava, que, olha, se perseguiram a mim, imagine vocês. Né? E se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Não é? E tomar a cruz passa por assumir esse lado. Vão ter oposições, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, porque o mundo é contrário à mensagem da cruz, o mundo não entende, né, o nosso chamado, a nossa vocação. E tomar a cruz é aquele ato final daquele que já está condenado. Ninguém toma a cruz sem estar condenado. Na cultura romana, quem ouvia essa expressão do Senhor Jesus ali, ó, quem quer me seguir, tome sua cruz e segue-me. O que soava no ouvido deles era assim: o Senhor Jesus está dizendo que nós já estamos condenados juntamente com eles. Não há outra situação. Só toma a cruz e vai aquele que já está condenado. Né? Isso eles sabiam muito bem. E aqui Pedro está advertindo a igreja, chamando a atenção da igreja para essa realidade. Somos crucificados juntamente com Cristo. E não tem outra maneira de viver o Evangelho senão despertando aos inimigos do Evangelho esse desejo de nos perseguir e tentar atrapalhar a nossa vida. Né? A saída para isso é viver em santidade, viver de acordo com a vontade de Deus. E certos que o castigo para aqueles que nos perseguem, ele pode demorar aos nossos olhos, mas ele é certo. E certo que virá. E nisso a gente descansa, porque a vingança, ela pertence ao Senhor. Pedro, então, ele vai tratar esse tema na primeira epístola e também alguns desses temas na segunda epístola. Ele está escrevendo, então, para as igrejas, para os seus leitores, a respeito da graça de Deus. Então, vivam uma vida que agrade a Deus. Ao fazer isso, então, Pedro fala que a igreja deve combater os falsos mestres que vão tentar negar essa realidade da igreja, que a igreja é uma igreja sofredora. Nós somos a igreja que os teólogos chamam de igreja militante. Né? A gente vive em luta, a gente vive em combate, e isso traz alguns ferimentos, alguns ataques nos atingem. Temos que ter essa consciência, nós vivemos numa batalha. A visão que Pedro traz aqui é a mesma que Paulo traz lá aos Efésios. Né? Armem-se com as armaduras de Deus. Né? Estamos em combate. Um dia seremos igreja triunfante, em glória, livres da ação do pecado. Mas agora somos militantes. Nós estamos em frente de batalha. Nós estamos em combate diário. Não, às vezes só de ideias, de pensamento, de conduta, no âmbito moral, mas muitas vezes de perseguição. E muitos irmãos, a gente sabe que até hoje em dia sofrem isso na pele, perseguição física, muitos sendo levados à morte em países que a oposição ao Evangelho chega a esse ponto. Né? O Senhor tem nos preservado. Nós não precisamos enfrentar isso na sociedade em que vivemos, e devemos ser gratos ao Senhor por isso. Mas essa é uma realidade que atinge ainda muitos cristãos ainda hoje. Né? Muitos perdendo a vida por causa do Evangelho. Né? Vou entrar agora nas epístolas de João e Apocalipse para a gente encerrar também essa breve exposição a respeito dos temas centrais aqui de João. Né? Primeira, segunda e terceira João, escritas já depois da destruição do templo, né? Ano 89 e 90, por aí. João aqui ele escreve essas três cartas para ajudar João ele escreve para ajudar os cristãos a viver num mundo
E em situações onde o falso ensino está acontecendo, né? E viver combatendo a heresia, mas e viver demonstrando amor. E como isso é desafiador para nós ainda hoje, né? Defender a nossa fé, mas um coração cheio de amor, amando ao próximo, amando aquele que nos persegue, perdoando, querendo o bem, sendo pacificadores, né? E aí pacificadores aqui no sentido de que nós temos a mensagem que pacifica o homem com Deus. E automaticamente aqueles que são adversários agora em nossos irmãos. Eu já fui perseguidor da igreja. Quem nunca foi perseguidor da igreja? Todos que eram opostos à mensagem da cruz, um dia foram perseguidores da igreja, mas um dia a mensagem entrou no coração e nos transformou em irmãos. O apóstolo João, de maneira singular, ele vai lidar muito bem com essas duas necessidades da igreja de se manter na verdadeira doutrina, mas amar e demonstrar amor a todas as pessoas, né? Ele faz isso com uma habilidade incrível, né? Ele vai falar muito do Senhor Jesus como o Verbo encarnado, né? O que significa, então, dentro desse ponto de vista, seguir a Cristo, né? Fala do amor entre os cristãos, ele vai falar até de hospitalidade entre cristãos, né? Como o amor ele é expressado de forma bem prática, até nessa questão também. A chuva chegou. Judas é uma cartinha pequena também, um só capítulo, mas também poderosa. Judas ele adverte, fortalece os crentes sobre os perigos de seguir falsos ensinamentos. Fala também do julgamento inevitável para aqueles que vivem de forma negligente, como se não existisse Deus, como o Evangelho fosse uma farsa. E ensina também a gente viver no meio dessa situação. Fala do valor da vida piedosa, vida santa, e fala também do amor de Deus àqueles que perseveram, né, fiéis aos seus ensinamentos. E aí a gente finalizando com Apocalipse, o único livro apocalíptico, né, do Novo Testamento. Apocalipse, acho que é o livro mais temido, né, por muitos, né? Muitos temem ler, não, mas não tem que temer. Esse temor é só por conta de uma má interpretação e não conhecer a mensagem, né? Mas a mensagem do livro ela é extraordinária em todos os sentidos, né? E 22 capítulos que tem um conteúdo profético, né? Mas também trazendo esse gênero apocalíptico que é diferente para nós, né? Está cheio de imagens, símbolos, talvez isso que traz esse temor a muitos, né? Dessas imagens, símbolos, e isso acontece do início ao fim, né? Há muita dificuldade, às vezes as pessoas têm de classificar o que é literal, o que é simbólico, né? Como lidar com essas situações aqui. Claro que isso permite numerosas interpretações a respeito de várias coisas, né? Como tribulação, arrebatamento, milênio, né? E aí as pessoas começam se perdem nesses assuntos assim e perdem de vista a mensagem central do negócio. E começam a formular várias teorias a respeito do que é isso, o que é aquilo, mas deveriam partir de uma visão macro a respeito do livro, que fala da supremacia de Cristo, o Senhor da história, que vai finalizar tudo segundo a sua vontade, né? Apocalipse começa com a visão de Cristo ressuscitado, trazendo palavras às 7 igrejas da Ásia Menor ali, tratando dos desafios que elas também estavam passando naquele momento. E os desafios são perseguição, né, de fora, falso ensino dentro da igreja, tentação para ceder aos compromissos da cultura pagã que está ao redor deles, uma letargia espiritual, as pessoas estão esfriando, né, espiritualmente. Mas o centro da mensagem do Apocalipse está na pessoa de Jesus Cristo, aquele que já conquistou a vitória, né? Aquele que já derrotou Satanás através da sua morte na cruz e, portanto, agora ele libertou os cristãos dos seus pecados pelo poder do sangue da nova aliança, né? Agora estamos em aliança com ele, somos servos desse Senhor, que é Senhor vencedor sobre tudo. O passado de Cristo, a vitória inaugurada, né? Já iniciada de Cristo, garante o seu futuro, a sua vitória consumada, né, totalmente concluída, e a gente está ao lado
vencedor da história, sendo discípulos, sermos servos de Cristo. Por mais que a gente passe por tribulações, dificuldades nessa vida, a vitória é certa porque Ele é o vencedor, né? Porque Cristo venceu Satanás através do seu sofrimento redentor, então agora os seus discípulos eles podem também vencer os desafios do dia a dia, do presente, mantendo o seu testemunho diante de todos e resistindo à tentação e à perseguição também que é violenta, dando o bom testemunho como servos fiéis que, se preciso for, vão até a morte ao lado do Senhor Jesus. O Apocalipse termina de maneira triunfante, né? Jesus aparecendo como Senhor sobre todas as coisas, reinando soberanamente por toda a eternidade e arrebanhando o seu povo e colocando uma nova criação redimida, glorificada, totalmente restaurada, livre da ação do pecado, e aí surge a igreja triunfante. Esse é o destino final, né? O Novo Testamento, do início ao fim, começa nos evangelhos com a obra do Senhor Jesus, depois se expandindo para todo o mundo conhecido ali, no relato de Atos, sendo aplicado tudo isso, essas realidades dessa nova aliança na vida da igreja através das epístolas e finalizando com Apocalipse, mostrando que tudo está sob o controle de Deus. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele que derrotou o grande inimigo e nos faz reinar juntamente com Cristo na eternidade, novos céus, nova terra, toda a criação livre dos efeitos do pecado, porque Ele é o Senhor. E Ele determinou que assim fosse, né? Que sirva de estímulo para a gente, para que a gente continue se apegando às Escrituras, né? A palavra de Deus, a fé, ela produz a fé que precisamos para viver nos dias maus que vivemos. Se existe algo que a gente deve se agarrar, é nas Escrituras, né? Ela é ali que está a âncora da nossa alma, ali que nós devemos nos fixar, nos apoiar para viver nesse mundo que a gente vive, né? Então fechamos aqui. Isso é bom memorizar, né? Botar na nossa mente, né? É assim que a gente conhece aquilo que está à nossa disposição no Novo Testamento. Finalizando, da mesma maneira que eu fiz com o Antigo Testamento, eu queria trazer também para vocês a mensagem do Novo Testamento, relacionando os livros do Novo Testamento, né, de alguma forma com a mensagem que ela traz, né, que cada livro traz, né. A gente pensando em Atos e nos Evangelhos, a gente pode pensar na supremacia do rei. O rei supremo chegou e está expandindo o seu reino, né? O reino prometido em Mateus, o reino do servo sofredor em Marcos, João vai falar do rei divino, Lucas, o rei salvador, Atos, o reino que se expande. A carta de Paulo, das verdades a respeito do reino. Romanos fala dos assuntos do rei, 1 Coríntios a loucura do reino, 2 Coríntios a fraqueza do reino, Gálatas os inimigos do reino, né, o legalismo, Efésios a glória do reino, Filipenses a comunhão do reino, Colossenses e Filemão a suficiência do rei, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses a consumação do reino, 1 Timóteo os líderes do reino, 2 Timóteo a continuação do reino, Tito a consistência do reino. As cartas gerais são testemunhando a respeito do reino. Nós temos Hebreus dizendo que o reino chegou. Tiago fala da sabedoria do reino. 1 Pedro, dos inimigos do reino, a perseguição. 2 Pedro e Judas, os inimigos do reino também. 1, 2 e 3 João, o amor no reino. E Apocalipse, a vitória do reino. Que o Senhor nos ajude a amar cada vez mais as Escrituras, né? Esse breve CTB, tratando dessa introdução bíblica, né? O principal objetivo meu sempre foi estimular cada vez mais a gente a se agarrar às Escrituras. Se há algo que tem valor acima de qualquer coisa, são as Escrituras. Ali o Senhor deixou registrado tudo o que precisamos saber para a nossa salvação. É ali que é revelado, é ali que por fé nós cremos, é ali que abençoados pela ação do Espírito Santo, nos fortalecemos, nos santificamos, vivendo a vida que agrada a Deus. Não tem como desassociar a nossa vida da mensagem das Escrituras, né? Então a gente deve viver as Escrituras no nosso dia a dia. Boa maneira de fazer isso é buscar
ler as Escrituras pelo menos uma vez no ano, toda, né? O que não falta são planos de leitura bíblico, né? E que, de maneira que nos estimule e nos discipline a isso. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo das Escrituras, nós devemos viver agarrados a ela, ouvir a voz de Deus, né? Nas Escrituras todos os dias. Senão a gente é alvo fácil, a gente vai, as perseguições, as frustrações, os desafios, os desalentos, as dificuldades, as decepções vão nos arrasar, vão nos arrasar. Aquilo que nós temos de sólido para viver a vida cristã, a vida de modo que agrade ao Senhor, está nas Escrituras, né? Não foram poucos, né? Foi proposital, né? Tentar trazer aspectos de cada carta, de cada livro do Novo Testamento, para que a gente pudesse, mais uma vez, eu sei que muitos aqui já tinham consciência do conteúdo de cada livro desse, mas, mais uma vez, refletir a respeito do conteúdo bíblico, de quanto é importante pensar em todos esses temas, né? Ir novamente às Escrituras, permitir que as Escrituras falem aos nossos corações, nos fortaleça, anime a nossa fé, aumente a nossa fé, anime a nossa alma, né? Que o Senhor seja, que é bondoso, que Ele seja conosco, que nos ajude, nos auxilie, nos dê disciplina, né? Isso exige disciplina, naturalmente não é isso que a gente quer por conta da ação do pecado, mas exige de nós disciplina. O que o Senhor exige do seu povo, acima de tudo, é sede santos, porque eu sou santo. E santidade se encontra nas Escrituras, né? Que a gente possa usar dos meios de graça que o Senhor tem nos dado, e a leitura, o estudo da palavra é um desses meios, né? Que se dedique-se em oração, peça ao Senhor que dê sabedoria, que dê ânimo, que dê força, aconselhe-se, converse com os irmãos, troquem ideias, compartilhe as suas experiências com os irmãos, estimulem uns aos outros, né? Nessa boa prática de contato diário, permanente com as Escrituras, de viver, ao ponto que a gente possa ter a mente moldada, aquilo que o apóstolo Paulo tanto fala, né? Que a nossa mente seja moldada pelas Escrituras, para que o nosso culto seja um culto verdadeiramente direcionado pelas Escrituras, né? Que aconteça essa mudança na nossa mente, que ela pode ser cultivada a cada momento da nossa vida, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, e dessa forma a gente possa glorificar o nome dele. Vamos orar para encerrar esse CTB? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Senhor sábio, Tu és o Senhor majestoso, Tu és o Senhor da glória. E nós somos tão pequenos, Senhor, tão carentes de sabedoria, de entendimento, mas somos chamados a viver vida santa, uma vida que reflete o Teu amor, e para tudo isso precisamos ser sábios, Senhor. E naturalmente somos tolos, Senhor. Muitas vezes vivemos os nossos dilemas envolvidos neles, muitas vezes vivendo como se Tu não existisse, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque o acesso foi aberto pelo Teu Filho Jesus, e como nós usamos pouco e de maneira tão pobre, Senhor, esse acesso. Senhor, que possamos valorizar o ministério do Espírito Santo, a Ele que nos faz lembrar de tudo que Tu tens nos ensinado, Senhor, Ele que ilumina a nossa mente, Ele que nos deu a possibilidade de compreender a mensagem do Evangelho, Ele que depositou no nosso coração a fé, a confiança no Teu Filho Jesus, e tem nos sustentado, tem nos selado, como diz o apóstolo Paulo, e somos selados pelo Espírito Santo da promessa, e isso nos garante a continuidade na Tua presença. Senhor, que possamos valorizar tudo isso, Senhor, que não venhamos a expor o Teu Filho à vergonha, mas em tudo, Senhor, todas as situações da nossa vida, que encontremos a sabedoria que vem do alto para viver de modo que Te agrade, Senhor. Para tudo isso é fundamental o conhecimento bíblico, é fundamental sermos verdadeiramente homens e mulheres da palavra, que possamos viver segundo aquilo que Tu tens nos instruído na palavra, possamos nos comportar como cidadãos do reino, como povo do reino. Ajuda-nos a ser uma igreja cada vez mais marcada, Senhor, por buscar fazer a Tua vontade, Senhor. Que alcançamos vitórias, ó Pai, nos desafios que temos pela frente como igreja local, e a cada um nos seus desafios pessoais,
que em tudo possamos nos santificar, Senhor, sabendo que é a maneira que temos, ó Pai, de compreender a Tua vontade e de acharmos força, Senhor, para prosseguir, tomando a cruz de Cristo e seguindo a Ele, Senhor. Exemplo não nos falta, Senhor, ensinamento não nos falta, mas nos dê coragem, Senhor, nos dê força, nos dê vontade, Senhor, para viver da maneira que Te agrada, Senhor. Fundamental para isso são as Escrituras. Te louvamos, ó Pai, por esses momentos que tivemos aqui, cada aspecto, Senhor, que Tu tens preparado para nós ao longo desses dias, que nos ajuda a refletir na importância das Escrituras, no conteúdo das Escrituras, na relevância das Escrituras para nós ainda hoje, Senhor. Que tudo que for significante, Senhor, que Tu preserve nossa mente, Senhor, e ajude a nos estimular, Senhor, para que Te busquemos cada vez mais. Aquilo, Senhor, que é irrelevante, Senhor, aquilo que não for do Teu agrado, Senhor, que simplesmente Tu apague nossas mentes, ó Pai, e faça-nos viver e andar segundo aquilo que Tu queres, ó Pai. Louvamos a Ti por isso. Te agradeço especialmente por todos os voluntários que trabalharam em várias frentes aqui para que acontecesse isso. Te agradeço pela vida da Aninha e da Milena, Senhor, que ajudaram na divulgação do evento através das imagens, Senhor, dos meninos, Caio, Tito no som, Senhor, todos que trabalharam na cozinha, preparando os alimentos, deixando o ambiente preparado para as reuniões, aqueles que cuidaram também das crianças lá embaixo, Senhor, que cuidaram do pátio, que recepcionaram as pessoas que vinham chegando, Senhor. Te louvamos, ó Pai, por cada contribuição de cada irmão, cada pergunta, cada material que temos à disposição também de irmãos do passado e também do presente, Senhor. Tudo que colaborou, Senhor, para que esses momentos acontecessem, Senhor, nós louvamos, ó Pai, e colocamos na Tua presença com ação de graça, Senhor, agradecidos, ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos deste, ó Pai, de ter comunhão uns com os outros e na Tua presença falando da Tua palavra, Senhor. Queremos que Tu nos veja, Senhor, como filhinhos, ó Pai, aqueles pequeninos, ó Pai, que conversam a respeito das coisas do Seu Pai, com alegria no coração, com contentamento por saber que Tu és o Pai amoroso, que tem os olhos sobre nós e cuida de nós e queres simplesmente que andemos segundo a Tua vontade. Louvamos a Teu nome e Te agradecemos na pessoa do Teu Filho, Senhor, e auxiliados pelo Espírito Santo.